Tá, mas aí, uma das coisas que você mencionou aí, você curte muito essa parte psicológica, né? Sim. E você é uma sex coach. O que é Eu estou exatamente? estudando para isso, né? O que é exatamente uma sex coach? Como é que Sim. funciona isso? Então, basicamente, estou fazendo um curso profissionalizante que vai me dar o certificado de sex coach, né? Eu ainda não concluí esse curso, só para deixar claro, Ok. mas basicamente, assim que você tem, né? Todo mundo conhece o coach de vida. É muito engraçado porque a palavra coach já tomou um sentido muito pejorativo essa altura do campeonato, né? Sim. Mas acho que vale lembrar que o coach é, por exemplo, o treinador do time de De futebol, né? futebol, é o Que a técnico, gente né? chama de coach em inglês, é o técnico, Aham. assim como se você faz aula de canto, você tem um coach de voz. Então, É um é alguém professor que... quase, né? Exatamente, é um tutor em algo, né? Aham. E esse tutor, ele vai fazer um programa para você conseguir se superar dentro do que você... da área que for. E aí você tem coach para cada área, né? Que hoje em dia a gente tem coach de vida, que meio que todo mundo, né, vê de forma negativa, porque começou a surgir muito, popularizou e tal. É porque aqui no Mas Brasil o pessoal associou a palavra coach com um negócio de autoajuda, né? Então o coach é e aquele. também tem isso. Então ficou meio Então, que tudo colocado na mesma ficou, panela ali. sim. Então, assim, o sex coach, na realidade, é um profissional que estudou sexologia, né? Isso depende muito do país, tem uma regulamentação específica para sexologia. E, enfim, depois que você tem uma base teórica, né, para compreender tanto a questão fisiológica quanto a questão psicológica, ou então até você ter discernimento de falar, opa, essa é uma questão para um psicólogo, sabe? Então, assim, tem coisas que não cabem para o sex coach. Mas, basicamente, é uma pessoa que vai encontrar um cliente que está com alguma dificuldade, muito provavelmente uma dificuldade, não necessariamente, e fala, queria conseguir fazer tal coisa, estou com tal dificuldade, como que eu consigo vencer isso? E daí você faz um programa com aquela pessoa, que pode durar até alguns meses, para conduzir a pessoa solteira, um casal ou uma pessoa poliamorosa, tem várias possibilidades, para conduzir aquela pessoa conseguir superar aquele problema, aquele obstáculo, conquistar algo que ela queira conquistar. Então é meio que fazer essa programação, no caso, dentro de sexualidade, né? Então o sex coach vai te ajudar a se sentir mais libertado, assim, né? Se libertar de algum bloqueio que você possa ter ou alguma coisa assim. Por exemplo, Entendi. né? Tem várias coisas, né? Dá para fazer várias coisas. Entendi. E quando é que você termina esse curso? Quando é que você começa? Quando é que você está apta a trabalhar na área? Excelente pergunta. Na realidade, assim, é um curso que é o que a gente chama de self-paced. É Uhum. um curso que o tempo vai de acordo É o com o seu seu próprio ritmo, tempo, né? o Uhum. seu ritmo. Então, basicamente, ele pode ser feito assim, de 4 meses intenso ou até 1 ano e meio e tal. Entendi. Eu achei que eu queria ter dado um gás, fazer em 4 meses, vou dar um gás, mas enfim, aí mudei de país, né? Porque fiquei essa coisa de Brasil pra cá. E aí eu dei uma paradinha de 2 meses, mas eu quero agora aproveitar o inverno, né? Que eu tenho que ficar em casa, nessa coisa claustrofóbica de pandemia, para fazer um corre no curso, que eu amo. Então, quem sabe aí até o primeiro semestre do ano que vem eu já estou com esse Já tá. certificado. Eu vi É o que plano. mesmo sem ser um sex coach, você já dá bastante dicas. Você é muito ativa no TikTok, né? Você tem muita Sim, coisa no TikTok. E eu vi que sim, você dá algumas dicas, assim, principalmente baseado nas suas experiências. E o que eu tava. Porque, tipo assim, eu já vi você tem. No seu blog, você falou a respeito da sua primeira experiência no swing, né? Numa casa de sim. swing. Você fala bastante a respeito de BDSM e desse mundo do BDSM, de fetiches e coisa e tal. Antes de você se mudar para o Canadá e começar a trabalhar nessa área, você sempre foi uma pessoa assim muito ligada nesse lance sexual ou foi uma coisa que você descobriu mais depois que você foi para aí? É uma ótima pergunta. Eu acho que eu desenvolvi isso muito. Eu sempre tive um pouco de interesse no sensual, né? Na questão sexual, na parte psicológica. Mas quando eu cheguei no Canadá, eu sinto que eu comecei a explorar mais. Então, eu tive um relacionamento. Bom, eu tive mais do que um relacionamento quando eu estive aqui. Mas, basicamente, eu saí do mundo da monogamia. Eu entrei nessa questão
relacionamento aberto. As palavras não vêm no idioma certo. Comecei no relacionamento aberto, né? Experimentar coisas novas. Então, eu sinto que eu tive muito mais vivência depois que eu vim para cá. Apesar de que, sim, eu vivi coisas no Brasil também, obviamente, mas eu sinto que eu me desenvolvi mais aqui, eu me senti mais confiante, eu conheci as pessoas que estavam também mais abertas, sentia menos julgamento social aqui também em relação a essas coisas. Tem uma cena alternativa muito cabeça aberta, então eu senti que tinha um espaço para poder explorar. E com essa experiência mesmo, né, de explorar, até porque comecei a fazer webcamming, que foi essa coisa que meio que aconteceu, né, que também me mostrou muito, me ensinou demais. Então eu comecei a aprender muito dentro dessa área. E foi nisso que foi surgindo uma paixão mesmo, né, por sexualidade, por psicologia da sexualidade também, né. Então, aí você começou com webcamming, mas aí teve aquele momento, porque hoje você também trabalha presencialmente num clube, numa boate. Como stripper. Atualmente está fechado, tá fechado, mas sim, né? sim. E aí, como é que foi assim, essa sua primeira experiência? Você começou primeiro na internet, no virtual, mas aí teve um dia que você falou assim, não, que agora eu vou lá e vou trabalhar na boate. Porque imagino que sejam duas experiências bem diferentes, né? São bem diferentes. Eu sinto que no mundo da internet, do webcamming, você tem muito mais espaço para, vamos dizer, coisas não convencionais. Você tem todo um universo do fetiche que acontece, que eu acho que é muito mais... como eu vou dizer? Você tem mais espaço para isso lá. Dentro do universo do clube de strip, é uma coisa ainda bem... tradicional. Padrão de beleza, mas óbvio, né? Tem meninas diferentes e tal, mas acaba sendo um padrão de beleza aquela coisa meio padrão, né? É uma coisa ainda muito heteronormativa, cisnormativa e tal. E eu sinto que no webcam você tem muito mais variação. Então, dentro do clube de strip é uma coisa mais fechada, mais tradicional mesmo, né? Mais clássica, para não dizer conservadora. Né? mas enfim... no caso, eu fiz essa passagem, nessa transição, porque passou uma medida nos Estados Unidos que, bom, tem a SESTA e FOSTA, né? Que basicamente isso afetou muito todas as trabalhadoras do sexo online, virtuais, ou não até, porque basicamente, de forma bem resumida, tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto, que é um assunto que dá uma polêmica imensa. Okay. Mas, basicamente, essas duas medidas, elas, antes, né, no passado, antes de 2018, se não me engano, quando você postava algo de conteúdo adulto numa plataforma, né, que aqui a gente tem um classificado que chama Craigslist, você já deve ter ouvido falar, né? Quando você posta um anúncio sexual no Craigslist, um anúncio adulto, a responsabilidade é de quem posta. Certo. Porém, a partir de 2018, com essa mudança que passou o SESTA-FOSTA, que é, em teoria, para impedir o tráfico, né, o sex trafficking, o tráfico sexual, a responsabilidade passa a ser da plataforma. E o que aconteceu? As plataformas ficaram muito mais estritas, né, muito mais reguladas, né, eu não sei, strict, muito mais... né, apertado, eu tô tipo, não sei qual que é a palavra, tem uma palavra certa que não me vem, mas... Severas. Isso, muito obrigada. Ficou muito mais severo, então, assim, o Instagram passou a censurar, eu tô assim, todo dia eu me irrito com o Instagram, porque, obviamente, que eu não posto foto de mamilo nenhum no Instagram, até porque eu não posto de graça, gente, eu trabalho com isso, com licença, mas, assim, sempre eles falam, não, você foi banida porque você... violou as regras, eu falo, não violei nada. E ainda assim, eles têm uma coisa extremamente rígida. Então, incomoda muito ter que confrontar isso. Parece que a gente está dando murro em ponta de faca. Então, assim... O Instagram, eu também acho um saco, para falar a verdade. Mas o Instagram eu meio que entendo, né? Porque eles criaram essa plataforma meio que querendo fazer um negócio de família. Mas um negócio igual o Craigslist, por exemplo, que é tipo um Mercado Livre, assim, eu tenho uma bicicleta que eu quero vender, e tem serviços também, né? Eu sou carpinteiro, eu faço cadeiras. Por que eles estão focando
só nos sex workers? Porque, por exemplo, por que o Craigslist não é responsável por uma venda? Eu postei um computador para vender ali, um computador usado. Alguém comprou e o meu computador usado era uma pegadinha, não existia, sei lá, deu um golpe em alguém. O Craigslist é responsável por isso ou ele só é responsável pelo lance do sex Eu não worker, sei nesse caso se eles são responsáveis, mas no caso do serviço sexual passou a ser responsabilidade, porque, enfim, essa medida visa impedir o tráfico sexual. O ponto é, o traficante sexual não vai simplesmente falar, poxa, putz, chateado, vou lá trabalhar no McDonald's agora, né, meu? Tipo, não, cara, ele vai continuar dando uma forma de fazer isso acontecer. A diferença é que dessa forma, inclusive, fica muito mais underground. Eles vão usar a Deep Web, a Dark Web, ou sei lá, os nomes das webs, para fazer isso. Então vai ser uma forma muito mais difícil até de rastrear essas pessoas, esses criminosos, que não são, eles são criminosos sim, mas assim, por conta dessa medida, não só ficou mais difícil de pegar, né, encontrar essas pessoas, como as pessoas que faziam esse tipo de serviço começaram a se encrencar. Então, por exemplo, a gente que trabalhava com webcam, tinha o problema de que começou a ficar complicado receber pagamento. E aí os pagamentos eram um cartão de crédito pré-pago, que daí a plataforma repassava o dinheiro no seu cartão. E aí começou a ter um problema com a plataforma de pagamento. Aí começou que não funcionava. E de repente um monte de gente surtando, que não estava recebendo dinheiro. Então teve um monte de encrenca em relação ao pagamento. E aí começou a ficar apertado. E foi nessa história que eu decidi tentar um clube de strip. E o que você achou? Amei. Não, fiquei fascinada. Eu falei, gente, eu tava com medo, né? Tava nervosa, porque assim, não sou dançarina. Por mais que eu me sinta muito confortável dançando, uma coisa instintiva pra mim, né? Mas eu tava nervosa, eu achei que eles nem iam botar no palco. Eu falei, não, imagina, né? Meu primeiro dia, eles não vão ser idiota de botar no palco, né? E foram. Foram lá e me chamaram. Eu fui a primeira de todos ainda. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, não acredito que ele vai me chamar. Eu nem sabia que música eu dançava, decidi na hora umas músicas que eu conhecia, pelo menos pra não ficar com medo, né? Uhum. E aí me chamou, subi no palco. E eu sei que, gente, eu saí do palco pensando, meu Deus, eu não vejo a hora de subir no palco de novo. Eu adorei, assim, para mim foi uma experiência fascinante, mas aquela coisa, né? Como eu falei, eu sempre estive habituada a estar em cima do palco, na frente das câmeras, então para mim é uma experiência de conforto mais do que desconforto. Entendi. Era uma nova experiência dentro de uma coisa que já era confortável para você, né? Sim. Entendi. Lógico que o lance da nudez, né, é uma coisa que existe, você tem que estar confiante, todo mundo tem segurança, não é que assim, não é porque eu subo no palco e tiro a roupa na frente das pessoas que eu me acho maravilhosa, que eu tenho corpo perfeito. Não é. Eu tenho uma confiança em mim mesma, mas assim, a gente também tem várias inseguranças. Só que eu acho que tem a coisa da performance, você tem toda aquela brincadeira, no meu caso, pelo menos, de olhar. Eu sinto que na minha dança no palco, por exemplo, né, em clube de strip, no caso, eu tenho uma dinâmica que, por mais que eu não faça um show burlesco, eu tenho uma dinâmica que se aproxima do burlesco. Que, enfim, como eu também tive banda por muitos anos, cantei por muito tempo, estudei música por muito tempo, era uma coisa para mim, é natural dançar dentro do tempo da música. Então, na hora de tirar roupa, eu brinco muito com essa coisa do timing, se tem uma pausa na música, então eu vou muito em cima da música. E eu trabalho muito com o olhar, porque eu sou atriz. Então, essa coisa de provocar, às vezes escolher alguém que tá assistindo, eu falo, vou dançar para esse cara, pegar sabe, olhar para ele, e ele fica assim, até intimidado às vezes. Ele então, vai se sentir especial hoje. Exatamente. Então, assim, eu gosto dessa brincadeira, sabe? Do flerte, essa coisa da interação mesmo, né? E tem outras meninas, por exemplo, que, assim, bom, eu tenho você vê, né? Eu tô com uma barra de polha atrás de mim. Tem umas meninas que fazem uns negócios aqui, que sobe, que escala, e eu não faço nada disso. E assim, eu obviamente que eu danço um pouquinho em volta da barra, mas não é o meu talento principal, não. Entendi.